Vamos falar da Justiça do Trabalho. Tem uma polêmica nacional depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, que pensaria em acabar com a Justiça do Trabalho. Será que isso é possível? Nós vamos ver numa reportagem agora e vamos debater esse assunto agora com o Tribunal Regional do Trabalho. O maior defensor da extinção da Justiça do Trabalho é o novo presidente da República, Jair Bolsonaro. A Justiça do Trabalho foi criada pela Constituição Federal de 1934 e implantada em maio de 1941. Ela é responsável pelo julgamento de ações trabalhistas entre patrões e empregados, que tratam, por exemplo, de rescisão do contrato de trabalho, pagamento de hora extra, definição de jornada de trabalho e férias. Este advogado, que é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, é contra a possível extinção da Justiça do Trabalho e justifica a importância dela. Ela traz paz porque ela regulamenta e ela evita que o empregado ele busque os direitos dele com a própria força. Ele vai para o trabalho, a empresa continua funcionando, continua produzindo e não traz prejuízo para ninguém. Além da possível extinção da Justiça do Trabalho, o novo governo acabou com o Ministério do Trabalho. Partidos como o PDT recorreram ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a medida provisória, editada no dia 2 deste mês. O partido alega que a MP é inconstitucional porque prejudica a implementação de direitos sociais das relações de trabalho. A ideia do governo federal com a extinção do Ministério e da Justiça do Trabalho é transferir todos os processos para a Justiça Comum. Outra proposta criticada por especialistas da área, como o advogado Pedro Rafael. A justiça como hoje, infelizmente, ela é lenta, ela é morosa, tem conflitos que demoram 8, 10 anos, às vezes 15 anos. Então, nós temos uma justiça de trabalho especializada, séria, rápida, que às vezes com um mês já consegue trazer a solução da demanda. Eu não vejo com bons olhos. Patrões e empregados têm opiniões divergentes sobre o fim da Justiça do Trabalho. Tinha que ter acabado há muito tempo, porque simplesmente o empregador nunca tem direito a nada, quem tem é o empregado. Eu acho que isso tem que acabar. Nós funcionários que dependemos, né, não deveria acabar. Essa é a opinião do trabalhador. Vamos falar mais sobre esse assunto? Recebemos agora o desembargador Paulo Pimenta, ele que é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, assume a presidência em fevereiro. Boa tarde. Boa tarde, sim. Fim da Justiça do Trabalho, como que o senhor vê essa declaração? Isso é possível? Olha, a gente tem que ter muito cuidado na análise de uma argumentação como essa que foi feita pelo senhor presidente da República na entrevista que foi dada na semana passada. Eu penso que é natural, no início de governo, um afã que existe de se buscar uma redução de custo de produção que possa beneficiar, possa aquecer a nossa economia e que possa vir a gerar empregos, que se estudem quais são as possibilidades, quais são as alternativas. Entretanto, a conclusão do senhor presidente é que está um pouco equivocada, né? Me parece que, como ele mesmo afirmou na entrevista, ainda é um tema que está em início de estudos por parte do governo, né? E o que nós temos que ver, ao mesmo tempo com a tranquilidade de ser apenas o início de um estudo, mas ao mesmo tempo com a apreensão de buscar esclarecer a população e esclarecer a sociedade como um todo sobre a relevância dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho. Pois é, desembargador, quais são os prejuízos que a sociedade pode ter acabando com a Justiça do Trabalho? Veja bem, nós temos uma estrutura montada que remonta à década de 40 e que vem sendo aprimorada ao longo desses anos todos, né, focada na solução dos conflitos entre capital e trabalho. A extinção da Justiça do Trabalho, como já foi dito em diversas manifestações dos tribunais, das associações de magistrados, inclusive, seria uma confusão entre imaginar que a culpa pela paisagem é da janela. Seria imaginar o seguinte, como se a existência dos hospitais é que fossem a causa das doenças. A litigiosidade, que é o problema que foi apontado pelo presidente da República... Dizem que tem muita ação. Tem muita ação, tem muitas ações, né? Esse volume expressivo de ações, ele não é causado pela existência da Justiça do Trabalho. Ao contrário, a Justiça do Trabalho existe para solucionar esses conflitos e trazer a paz nas relações entre o capital e o trabalho, entre o trabalhador e o empregador. Levando-se em conta ainda um detalhe que é muito importante ser lembrado, o papel fundamental que a Justiça do Trabalho tem na solução dos conflitos coletivos, na prevenção, por exemplo, das greves que tanto afetam a comunidade, que tanto afetam a sociedade.
greves tanto regionalmente, nós podemos citar que no último biênio aqui em Goiás nós não tivemos nenhuma greve, né? As greves foram todas inibidas através da negociação coletiva mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, juntamente com os sindicatos, tanto de patrões como de empregados, e no âmbito nacional isso tem uma relevância muito maior. Recentemente nós tivemos uma iminência que poderia termos um colapso de final de ano dos aeronautas, por exemplo. Uma vez, desembargador, que a Justiça do Trabalho é muito benéfica só para um lado no caso do trabalhador. Isso é verdade? Na verdade, nós vivemos uma era de muitos mitos. Hoje as redes sociais permitem divulgação muitas vezes de informações que aparentam ser objetivas, mas que não são, né? Os dados estatísticos revelam que isso não acontece. Na verdade, o que nós temos? Nós temos uma legislação trabalhista, que inclusive acabou de ser alterada e que ainda está num período de maturação. Nós não temos ainda um reflexo exato da reforma trabalhista, né? Uma legislação em que sua observância, historicamente, vinha sendo relegada por uma boa parte do empresariado. Basta ver que os dados do Conselho Nacional de Justiça, um dos maiores índices de assuntos demandados no Poder Judiciário Nacional são verbas devidas aos trabalhadores por ocasião da rescisão de contrato. É aquele empregador que não paga um aviso prévio, que não paga o 13º proporcional, as horas extras. Então, diante desse cenário, né, você tem um percentual de ações julgadas procedentes, né, reconhecendo esse direito, né, mas isso não leva a que haja um comprometimento da isenção dos magistrados do trabalho no julgamento. O senhor acredita que parte do mercado, não todo o mercado, coloca o patrão e o empregado como inimigos? Isso acaba prejudicando de alguma forma a Justiça do Trabalho, que fica ali como defensora só do trabalhador e não da justiça? Essa visão empresarial é uma visão ultrapassada, né? Os modelos modernos de gestão abandonaram já essa visão de embate direto, né? É lógico que o Poder Judiciário, e isso é natural, não é uma característica da Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, ao resolver um conflito entre duas partes, seguramente, em muitas ocasiões, vai desagradar uma ou outra parte. E na maioria das vezes a gente acaba desagradando as duas, porque não consegue atender os anseios de todos. Né? Normalmente uma só tem razão. Obrigado ao desembargador Paulo Pimenta, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Boa tarde, senhor. Obrigado. Tá certo.